Legal, legal, legal. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, você que está assistindo essa live depois. A gente vai fazer uma live hoje falando sobre neurociência e contação de história. Dois assuntos que são super interessantes, né? E hoje a gente tem um convidado bem especial. Eu vou contar bem rapidinho, antes do Guilherme entrar, vou contar bem rapidinho onde a gente se encontrou. A gente se encontrou num grupo chamado Saber Ampliado, que o Pedro Cortella ele oferece, né? E lá a gente acaba encontrando profissionais de diversas áreas, assim. Pra mim, que tô aqui, né, em UK, não tô no presencial, trabalho de casa, esses contatos, eles são super ricos, né? Eles ajudam a gente, mais cérebros de diferentes áreas, pensando e trocando ideias. E, nossa, foi uma surpresa encontrar... Tá sem som? Ai, que bom que você falou que tá sem som. Peraí. Voltou? Gente, a Ana falou pra mim que tá sem som, que voltou. Fala pra mim se vocês estão ouvindo. Tá ouvindo? Tá tudo certo? Que aí qualquer coisa antes de começar a falar. Você tá escutando, Fran? Que bom, obrigada por ter me falado. Perfeito, a Márcia também falou. Gente, brigadão por esse retorno, tá? Qualquer coisa... Oi, Angélica. Qualquer coisa me dá um alô. Ah, legal. Você também tá conseguindo ouvir. Que daí eu troco antes de começar, pra não interromper no meio do bate-papo. Legal, que bom que vocês estão aqui. Feriado no Brasil, né, gente? Que delícia! Dá pra gente passar um tempinho junto aqui, ouvindo o Guilherme. E aí, qual foi a minha grata surpresa... Na hora que a gente tava se apresentando lá no grupo, falei, então, eu sou a Ana, eu sou aqui, eu sou terapeuta, trabalho com história. E aí o Guilherme falou assim, Ana, eu pesquiso, né, eu trabalho com neurociência e tal, eu tô no meu pós-doutorado, enfim, eu publiquei uns artigos falando sobre neurociência, né, e a contação de história para crianças na UTI. E aí ele me mandou os artigos dele, assim, saiu em jornal e tal, e você fala assim, que gostoso, né? A gente que trabalha com essa coisa de história, oi Claudine, oi todo mundo, que bom que vocês chegaram. A gente que trabalha com essa coisa de história, e dependendo de onde cada um de nós vem, né, um embasamento assim, ele vai bem, não vai? Pra gente ter uma certa segurança, pra gente saber onde a gente tá pisando, pra ter um balizador, né, porque é tudo muito subjetivo. É tudo muito individual, tudo muito pessoal. E aí, a neurociência é uma boa, não é não? Então é isso. Eu vou deixar o Guilherme se apresentar, tá? Eu vou convidar o Guilherme e aí ele se apresenta. Oi, Fer! Quero que vocês curtam. Ai, Opa, oi! Tudo bem com você? deixa eu aumentar aqui, beleza? Tudo bem? Tá me ouvindo? Vamos ver essa parte técnica. Tô ouvindo e tô Tá, vendo. Você tá me ouvindo, tá me vendo? Tá bom? beleza, perfeito. Legal, legal. Show, show. Guilherme, só pra gente matar a curiosidade, que horas são aí? Agora são 10 da manhã, 10 E e onde você... 6, para ser preciso. Eu tô 10 em Palo... 10 e 6 da manhã, e você tá eu tô em Palo Alto, na Califórnia. Gente, eu tô 6 da tarde aqui em Liverpool, UK, e um monte de gente tá aí no Brasil às 2 da tarde. Gente, tecnologia é tudo de bom, né? Não. Quando que nós ia ter essa É, oportunidade de todo mundo se ver assim presencialmente, não é verdade? ajuda muito, ajuda muito. E Guilherme, que delícia quando você deu um sinal de vida, levantou a mão lá e a gente se encontrou e se achou nesse assunto que você e eu gostamos. E Foi nossa, eu muito tô tão feliz bacana. que você topou vir aqui fazer uma live para compartilhar, né? A sua caminhada, enfim, os seus conhecimentos. Sempre é muito bom. Claro, claro, claro. Guilherme, eu não apresentei, eu deixei para você se apresentar. Posso pedir para você falar um pouquinho de você ali, da sua jornada, antes de a Pode, gente entrar no assunto? Daí o pode, pessoal pode. vai se familiarizando. Então é contigo. Então, sim, eu sou físico, né, de formação, minha formação é em física, mas desde muito no início, assim, já da minha formação, eu queria mais entender como é que as pessoas odeiam física do que qualquer outra coisa, né? Segunda melhor coisa da vida e as pessoas odeiam, né? Então eu quis me dedicar mais a entender como é que acontece isso. Pode, você fala a segunda melhor coisa da vida, você sabe que você levantou a bola para mim fazer a pergunta, tá? Qual É que é a claro, primeira? Não sei se é você vai poder claro. falar qual que é a primeira. Realmente aqui já começa. Pois Mas é, enfim. pensem aí, pensem Ah, tá aí. bom. É.
E o meu desejo sempre foi mesmo tentar entender assim, como é que ensina física, como é que faz as pessoas entenderem ciência, gostar de ciência. Isso acabou me levando para o mestrado na USP, né, em ensino de ciências, que é um programa interunidades na Faculdade de Educação e Estudo de Física, justamente para você ter ali condição de entender e de estudar como é que se ensina física melhor, como é que se ensina ciência melhor, como é que você faz as pessoas gostarem, enfim, essa relação mais emocional assim com a aprendizagem, né? Isso me acabou, assim, é o que motiva a minha vida mesmo. Eu acabei no doutorado já migrar para a neurociência para tentar entender como é que o cérebro processa o conhecimento científico, né, e a relação emocional mesmo, cerebral, entre a aprendizagem do conhecimento científico e de um outro tipo de conhecimento que não é o científico, né? E aí há 10 anos, eu vim aqui para a Califórnia fazer o meu sanduíche aqui. Eu fiquei 2 anos aqui no laboratório do Antônio Damasio, que é um dos caras mais especializados em neurociência das emoções. E aí, desde então, eu não parei mais, né? Eu fiz o primeiro pós-doutorado, já em neurociência e educação, né? Já tentando ver as relações entre o cérebro e a aprendizagem, que é o que me motiva mesmo. E aí eu sou professor na Federal do ABC, em Santo André, onde eu faço pesquisas lá em neurociência e educação e ensino de física. E aí agora eu vim aqui para a Califórnia para fazer o meu segundo pós-doutorado trabalhando com neurociência da consciência. Eu estou falando isso tudo só para que as pessoas entendam, porque assim, é um negócio meio foda, né? Assim, tem uma galera que adora arrotar título, né? Que é um saco isso, né? Ao mesmo tempo, você vê que isso tem uma importância social, porque o cara se matricula numa faculdade de direito e já quer ser chamado de doutor, né? De doutor. É. Então Sim. é preciso a gente pensar onde entra essa discussão mais social do que a gente faz ou não. O que eu quero para quem está assistindo a gente aqui perceba é que eu tenho uma vida mesmo dedicada à pesquisa em compreensão de processos de aprendizagem e emoção, né? Então nada do que eu falo é o que eu gostaria que fosse ou o que eu acho, assim, é tudo baseado mesmo em evidência científica, no que a gente estuda e que a gente se dedica a tentar compreender, né? As relações entre a mente e o cérebro, a relação do lado mais psicológico com a nossa relação com o mundo, enfim. Então é só para que as pessoas entendam que é um trabalho, não é de orelhada não, assim, é uma coisa que eu dedico a minha vida mesmo, né? E é gostoso você falar isso, porque de fato, quando a gente começa a andar em alguns caminhos que a gente anda, é difícil você conseguir ter esse discernimento no primeiro momento, né? Muito difícil, muito difícil. Então, eu agradeço o que você falou, porque daí a gente sabe a partir da onde que você está trazendo isso e como a gente vai se relacionar com o que você está falando, sabe? Em que lugar que eu vou colocar. Então, é um lugar de muita consideração. Porque, enfim, a jornada foi grande, né? Você tá no E eu acho que é legal a gente pensar nisso. Assim, a internet, é como você acabou de dizer, né? Ela rompe as fronteiras mesmo e a gente pode estar falando isso. Eu estou aqui na Califórnia, você está em Londres e a galera está no Brasil. Assim. Isso é muito bacana. Uhum. E aí permite também que as pessoas falem, que as pessoas apareçam, mas tem um outro movimento muito grande de pessoas que não têm a menor noção do que estão falando e tem milhares de seguidores e falam muita merda. Se você pegar aí de neurociência, cara, 99% é merda. Assim, você põe neuro na frente, fica lindo, fica chique, todo mundo acha que é a última boia do Titanic, né? Mas não é assim. Dá uma cara, dó, assim. porque daqui a pouco vira uma palavra tipo feminismo, já virou. Tipo empoderamento, tipo já virou, simpatia. Já São virou. tão boas que daí você fala, pô, como é que eu vou usar Não, já virou. Aí vira neuro tudo, né? Tem neurodrink, neuro não sei o quê. E aí, cara, você fica tentando fazer um caminho de mostrar, não, tem um tanto de coisa que é séria, tem um tanto de coisa que ajuda a gente a entender melhor o mundo mesmo, mas tem um tanto de coisa que é pilantragem, né? Para pegar dinheiro da galera. Então, nesse mundo, principalmente da psicologia, isso acontece demais, né? Todo mundo acha que é capaz de falar de psicologia, né? E sem ter um mínimo de dedicação. Então, assim, você ter condição de encontrar o caminho, ver quem é sério, quem está dedicado, quem está se fazendo, quem está estudando de verdade, é importante, né? Então,
um perfil como o seu, né, que você vê nitidamente a sua dedicação para tentar entender o papel das histórias, a relação com a terapia, é uma coisa super bacana e que a gente tem que tentar valorizar perfis assim, né, e não essa cambada de coisa ruim que tem aí, mas tem muita visibilidade, né, é uma luta em glória. Que é naquela conversa que a gente falou fora aqui do Instagram, que, gente, a galera usa o que pode para vender, e aí, por um outro lado, pessoas com perfil como o meu e o seu, a gente fica meio ali, eu não vou usar, eu sei que funciona, mas eu não vou usar isso, porque os meus valores, os meus princípios, falam que não. E aí eu pego o caminho que é mais devagar, mas enfim. Mas é o mais honesto, né? É o mais devagarinho, mas vamos indo. Sustentável, né? Para nós, pelo menos para mim, é sustentável. Demora, mas vai. Mas ok, vai. Vai com firmeza, né? Quando você fica firme, vai você certo, com né? consistência. Eu sei que agora, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, eu fiz bem feito. Então eu te entendo. E o caminho é esse, né? O caminho para fazer bem feito é mais duro mesmo, né? É mais demorado mesmo. Sim. Mas foi muito bacana que a gente se encontrou ali, né, no Saber, né? Fiquei super animado quando eu vi, porque a gente, né, tem no próprio mundo da ciência hoje tem cada vez mais pesquisas com contação de história, mas para mim pessoalmente é uma parada muito importante, assim, né? As histórias estão na minha vida desde muito pequeno, né? Então eu consegui combinar a minha vida profissional, a minha paixão de pesquisador, né, de cientista, com algo que para mim é fascinante, que é a contação de história, né? Então é muito legal ver isso hoje sendo estudado seriamente, assim, sabe? É uma parada muito... Porque de maneira geral, eu não sei como é que você acha isso, né? Mas de maneira geral as pessoas tendem a desmerecer um pouco as histórias, né? Como se fosse só uma coisa de entretenimento, como se fosse só uma coisa para criança, né? Sim, então sim. Fica numa zona ali boba, também é cultural, né? Pelo menos foi bem marcante para mim quando eu cheguei aqui, e o motivo também, uma das razões de ter escolhido ficar na Inglaterra, foi justamente por isso, pela cultura. Como a cultura aqui valoriza a contação de história num contexto muito mais amplo do que entretenimento ou de que educação para um público infantil, que era uma coisa que eu ficava falando, né? Para você, não, mas para adulto, eu quero resgatar isso para adulto. Para lá que eu tô mirando. Mas assim, a gente fala de adulto e criança, mas todo mundo ser humano, né? Não, eu claro. imagino que o que você vai compartilhar é mais ou menos da onde eu já andei, pesquisei, estudei, que, claro, considerando a idade psicológica das crianças, o momento, enfim, mas isso afeta a gente da mesma maneira, né? O tempo todo, né? Quando você para assim para perceber de uma maneira um pouco mais profunda, né? Tudo é contação de história, né, cara? Tudo é uma história que você conta, né? Essa ideia da gente poder ser capaz de encadear os pensamentos de maneira de... E isso parece mesmo ser um elemento fundamental do próprio cérebro, mas principalmente do psiquismo, né? A gente precisa ter uma história que tenha começo, meio e fim, a gente precisa ter uma coisa que dê sentido, né? O cérebro, ele é um grande fazedor de sentido. Você coloca... qualquer coisa para uma pessoa ver, uma criança ver, ou seja lá o que for, ela já cria um sentido para aquilo ali, mesmo que não exista. Por quê? Porque a gente tem essa necessidade de dar sentido às coisas. E as histórias são exatamente o que envelopam, né, esse sentido todo, né? Então a gente tem o tempo inteiro uma narrativa que a gente conta para a gente mesmo, né? A gente tem uma história que a gente conta na nossa cabeça o tempo inteiro. E isso tem um impacto muito grande no nosso psiquismo, na nossa vida cotidiana. E tem os elementos que são esses, culturais, sociais, que são histórias, são grandes histórias, né? Um bate-papo assim é uma história que está sendo contada, né? Eu costumo falar com os meus amigos, assim, um artigo científico é uma história, você tem que contar uma história ali, porque você precisa ter um encadeamento lógico, você precisa ter um desfecho, tem uma série de elementos que tem a ver, no fim, com a nossa possibilidade de viver, né? E aí a gente vai construindo as nossas narrativas ao longo da vida, né? Eu já vou aproveitar que você deu breve. Eu ia deixar para fazer pergunta no final, das perguntas que eu recebi. Mas você tocou no assunto que eu acho que daí vai ser complementar. Aí a Silvia perguntou assim, o que modifica neurologicamente, né, a história nas pessoas, né? Quais são os processos neurológicos que acontecem? Então daí eu vou fazer um convite, até, não sei...
né? Enfim, o que der para você compartilhar com a gente do que você viu até agora, de o que rola ali, né? Tá. Eu vou falar primeiro do cérebro e aí depois eu passo para a mente, tá? Tá. E só deixar claro aqui, né, que eu não sou dualista, né? Uma coisa não está separada da outra. É tudo uma coisa só. Mas uma está interdependente da outra, né? Então, cérebro e mente, elas estão ali. Talvez seja hoje a discussão mais profunda da ciência, né? O que é consciência, o que eu vim fazer aqui, tentar entender como é que surge a consciência a partir dos neurônios, né? Porque é a partir dessa massa biológica que surge esse negócio. Mas a gente não consegue reduzir o fenômeno ao neurônio disparando. Então, é super interessante que as pessoas tenham essa preocupação. É Silvia, né, que você disse? Foi Silvia que fez essa pergunta. É super interessante, todo mundo tem, porque isso é uma das coisas que move a gente, né? Assim, o que acontece no cérebro ali, fisicamente mesmo, na biologia do negócio, qual estrutura está ligada, qual região está ativada. Esse é um pedaço da história. O segundo pedaço, que é o que a gente não sabe ainda como é que funciona, e é o mais bacana, que é o da mente, que é o lado mais psicológico. Então, do lado cerebral, o que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, e eu não vou, e é bom para a galera que está ouvindo aí, já começar a entender um pouquinho mais como é que o campo da neurociência está indo hoje. Hoje se diz muito, hoje tem cada vez, as pessoas estão cada vez menos preocupadas com regiões do cérebro ativadas. O que a gente está preocupado hoje são com circuitarias neuronais, porque quando, sei lá, você pega a emoção, por exemplo, que está mais envolvida na contação de história. Não tem uma região específica que dê conta do processamento emocional. As pessoas costumam citar sempre a amígdala, que é uma região, não é a amígdala da garganta não, tá gente? A amígdala é uma região do cérebro que está muito associada ao medo, né? E eu não esqueço de uma aula que eu estava dando e eu falei que quando você tira a amígdala, você tem um experimento clássico com o chimpanzé, né? O chimpanzé tem medo de cobra. Aí você tira a amígdala do chimpanzé e ele pega a cobra, faz igual um cachecol, ele perde completamente o medo. E aí eu estava dizendo que você sem amígdala você não sente medo. E aí o menino levantou a mão e falou, por isso que eu sou destemido, porque eu tirei minhas amígdalas quando eu tinha. Querido. Não, é uma região cerebral, que são duas, na verdade, uma de cada lado, e essa região está muito associada ao processamento do medo. Mas a gente sabe hoje que para processar emoção são uma série de circuitarias neuronais que envolvem uma série de regiões. Então, ao invés da gente pensar em região, é preciso a gente pensar em circuitarias, ou seja, neurônios que se conectam em diferentes regiões do cérebro. Então, dito isso, o que acontece, né? As histórias, elas têm duas coisas que a gente pode pensar a primeiro, né? Assim, a princípio, assim. Tem uma relação muito direta com as emoções. Então você, né, qualquer um que conta história, já ouviu história, ouviu um filme, sabe disso. Você pode chorar, você pode ficar com raiva, você pode sorrir, você pode, né? As histórias, elas trazem embutidas nela uma quantidade imensa de emoção. E você pode, de algum jeito, manipular aquilo ali. Manipular no bom sentido do termo, né? Esse termo sempre é levado para um lado ruim. Mas é no sentido de você modula. Você pode contar uma história que você sabe que vai fazer o outro chorar, você pode contar uma história que você vai fazer o outro sorrir. Então, as emoções estão ali. Não existe história sem emoção, tá? Elas estão coladas ali. E aí a gente sabe, então, que determinadas histórias recrutam processamentos cerebrais diferentes. E talvez tenha uma das pesquisas que é a mais bacana, tem um cachorrinho aqui. Talvez tenha uma das pesquisas que eu acho a mais bacana, que é de um chinês, que eu invejo esse cara porque ele fez as pesquisas que eu queria fazer. Ele botou a galera na ressonância lendo Harry Potter. E ele tem uma penca de pesquisa com... Aí não é contação de história, mas é leitura, é narrativa, né? E Sim, a gente pode falar disso depois. A gente Uhum. pode falar depois de diferença entre narrativa e contação de história. Mas, enfim, o que esse cara mostrou é muito legal. E o título do artigo é fantástico, que é Se o Harry Potter pode te jogar um feitiço em outra língua. O que esse cara faz? Esse cara bota alemães que né, falam fluentemente, nativamente o alemão, mas também falam fluentemente o inglês. Então eles são bilíngues mesmo. E aí bota essa galera dentro da ressonância para ler o Harry Potter, ora em alemão, ora em inglês. E aí olha que bacana. Os trechos que não têm conteúdo emocional, o processamento cognitivo, que está principalmente ligado à região do córtex pré-frontal,
é exatamente igual quando ele está em alemão ou ele está em inglês. Traduzindo para o dia a dia, assim, o cara entende o que está acontecendo. Ele leu ali e compreendeu o que está acontecendo. Agora, a magia acontece na hora que tem a emoção ali do texto, tem alguma coisa emocional no texto. E aí as regiões do cérebro que dão conta do processamento emocional, elas são ativadas muito mais intensamente para a língua materna. Ou seja, você lê uma história, ou ouvir uma história que for na sua língua materna, mesmo que você domine o outro idioma, ela tem mais efeito emocional do que na outra língua. Então existe uma relação muito direta entre a linguagem, obviamente, e as emoções. Só que o negócio é tão específico que se for na sua língua materna, você fica mais emocionado, você tem mais barato com essa história. Então a gente sabe hoje isso, assim, tem processamentos cerebrais super dedicados, né, para o processamento da linguagem, que são mais sofisticados ainda para o processamento de uma história, porque é de uma narrativa, e que quanto mais isso for relacionado à sua vida, à sua infância, mais emocional isso é, mais você tem respostas cerebrais emotivas daquilo. Então essa é a primeira coisa que a gente sabe do cérebro, assim. Nossa, que interessante, né? Aí você começa a você pensar assim, mas por que será? Porque no começo ali, o desenvolvimento neurológico, ele leva um tempo para amadurecer, né? Eu gosto de fazer para mim entender, eu penso que lá naquele primeiro início ali, é meio que o hardware, né? Aí depois, no decorrer da vida, a gente vai colocando os aplicativos aqui, enfim. Então, será que é por causa disso? Olha, eu não duvido que tenha relação intensa com a linguagem, né? Se você olha as pesquisas com linguagem em bebês, o bebê está decodificando a linguagem desde o feto. Se você pegar o feto, tem pesquisas com o bebê ainda na barriga da mulher, né? O bebê ainda não nasceu, e ele consegue distinguir ruído de voz humana. O cérebro dele já ativa diferente quando é voz humana e quando é ruído. E mais do que isso, quando é a voz da língua materna e quando não é da língua materna. Então, assim, é um sistema muito especializado para decodificar a linguagem, para processar a linguagem, né? A gente não tem dúvida que a gente está onde a gente está hoje por causa da linguagem. A linguagem é um negócio que é super sofisticado no ser humano, né? E que isso envolve processamento de emoção e tudo mais. Então, certamente, esse vínculo com a linguagem materna vem desde muito cedo mesmo. Por isso que eu já digo aqui uma dica aí, né? Conte história para criança mesmo grávida. Você tá achando que o bichinho tá lá dentro, não tá ouvindo, você tá enganada. Ele tá ouvindo mais do que você imagina. Então tem que contar história para mamãe grávida. Não tem dúvida. Isso é dado científico, tá? É muito louco você falar isso, porque olha só, para você ver a cultura, né? Eu procurava algo no Brasil, não tinha para mim me aprofundar nisso. Eu só encontrava coisa tipo DDoS, fantoche, claro. Eu falei, não. Aí aqui tem uma faculdade antroposófica, Emerson College, e eu tava falando pro Pedro ontem. Aqui, você vai fazer curso de contação de história, você encontra o diretor do NHS, que é tipo o SUS, você encontra dono de hotel, você encontra a diretora de escola, e tinha também grávida. Ela falou, não, eu vim aqui porque eu tô grávida e eu vim fazer por causa do meu... Tipo, já sabia, ela já estuda, tá na área, e ela tava justamente porque ela tava grávida. Então, exatamente. Né? Que legal essa consciência, gente. Contar a história para grávida é super importante, né? A gente fica achando, não vai entender, não sei o que, cara, não tem nada disso. É óbvio que um bebê, seja antes de nascer, né, como um feto, ou ainda depois de nascido, sei lá, com 1 ano, é óbvio que ele não tenha o domínio da linguagem, no sentido de ele entender o que a palavra quer dizer. Não, óbvio isso. Mas o bebê, já com 6 meses, ele consegue detectar a emoção na prosódia, no tom da fala. Então ele não está entendendo porra nenhuma do que está sendo dito, óbvio. Mas o tom da fala, a maneira com que ele ali é dito, aquilo ali o bebê compreende. A gente tem uma série de evidências com esse tipo de experimento. Assim, né? Você muda o tom da fala, né? Você muda ali a prosódia e o bebê detecta que houve uma mudança.
Então, contar a história mesmo quando está muito pequenininho. Não tem que ficar esperando, vou esperar ele chegar a 5, 6 anos para poder contar. Isso aí não vale. Assim, isso aí é uma visão muito equivocada do processo de desenvolvimento infantil. Muito equivocada. A gente já avançou bastante, né? E tem informações disponíveis para, né? Vai fundo, vai exatamente. Deixa eu só, sabe o que eu lembrei? Deixa eu só falar uma coisa antes que eu esqueça. Que tem a ver com isso, né? A gente tem a gente olha para as crianças de uma maneira muito equivocada. Tá? E por que eu estou falando de criança? Porque é de contação de história, e a gente leva isso para a vida adulta. Então a gente acha que a criança é bobinha, então história para criança tem que ser um negócio besta, tem que ser um negócio tolo, como se a criança não fosse capaz de ter compreensão mais profunda das coisas. O segundo, a gente espera que ela chegue na hora certa, tem essa ideia de amadurecer, né? Lembrando sempre que quem fica maduro é manga, criança não amadurece. Criança você oferece oportunidade para ela se desenvolver. E depois a gente, quando fica adulto, acha que história não é pra gente, história é coisa de criança. Então tá tudo errado, tudo equivocado. E uma coisa que para mim... Você tá falando isso porque eu sou defensora dessas. E eu conto essas histórias do meu filho, mas eu não tenho muita coragem de falar tão publicamente, porque a galera cai matando em cima. Não, mas meu negócio é ir pra porrada mesmo. Eu não dou conta mais dessa quantidade de gente falando merda, não. Para você ter um exemplo para mim maior disso, eu comecei... Quando surgiu o Harry Potter, eu comecei a ler os livros aqui no Brasil mesmo, né? Comprei os livros e li e tal. Passou anos depois, eu tenho lá a primeira edição dele guardadinha, tudo lá. E anos depois, como foi ter o filme na televisão, e tudo no cinema e tal, e aí a plataforma 9 3/4. Quando eu vi aquilo, eu falei, caralho, velho, eu não lembro desse negócio de 9 3/4 não, né? Eu, como físico, né, adoro número, né? Então eu guardo mais número do que qualquer outra coisa. E aí eu fui lá fuçar o meu livro, peguei a primeira edição, e a plataforma era 9,5. Em vez de ser 3/4, era 9,5. Eu falei, rapaz, mas que doideira é essa, velho? E aí, rapaz, eu fucei de tudo quanto é jeito, até chegar na tradutora do livro, uma assessora. Cheguei na alguém da Rocco, acho que foi a Rocco na época, ou foi antes da Rocco, que chegou e disse o seguinte: não, a gente colocou 9,5 porque as crianças brasileiras não têm compreensão, não têm condição de compreender o que é 9 3/4. Ai, que oportunidade perdida, né? Olha o tamanho do buraco, entendeu? Então, assim, é um negócio muito equivocado. Aí a gente acha que texto para criança tem que ter um texto bibi, bobu, como se, entendeu? A criança não for capaz de pensar. Então, e isso vai para frente, porque quando você vira adulto, você fala, não, história não é para mim, história eu vou contar história para criança. E aí você perde o negócio, porque a história é para todos nós, né? A história é para todos nós. E assim, eu vou dar um salto super grande, porque esse é um eu pensei, pesquisei, estudei, enfim, a gente vai chegando a essa conclusão. Esse é um dos motivos que eu falo para as pessoas: mas por que você vai trabalhar com história? Por que você trabalha com terapia? Bom, no final, espreme esse pano. O que vai acontecer é que quando você pratica, você está se acostumando com esse pensamento, essa narração, de extrair significado, porque é isso que acontece, a gente está extraindo significado. Quando as coisas acontecem no seu dia a dia, a sua capacidade de raciocínio e de decisão vai ser muito maior, porque você vai já estar familiarizado com esse raciocínio e com a extração de significado. Então você começa com a história, porque não é intimidador, não é sobre você, é sobre a história, mas a mecânica... É sobre você, no fim, né? Não, primeiro que é sempre sobre a gente, né? Mas não é sobre não parece você, que é, aquela engambelada, assim, né? Nos filtros morais, nas barreiras e tal. Sim. Mas a mecânica que eu quero dizer... como a gente está precisando de sentido. Quando você olha para o dia a dia, para as angústias, né, para os vazios, cara, a gente precisa... o sentido, onde que você vai achar isso, enfim, cada um tem o seu caminho. Mas como que você faz isso? Por incrível que pareça, você praticar, ouvir história e tal, tá em contato com elas frequente, vai jogar você num lugar de reflexão e de sentido. Então, uma coisa que você disse que é legal, assim, a gente, uma das teorias hoje que é mais aceita no ambiente científico, principalmente na psicologia e cada vez mais com evidências da neurociência, é que as histórias, elas são simuladores
de mundos sociais. Né? Essa é a principal questão. Porque se você olhar para um cientista, o negócio é super profundo. Assim. A gente não conhece nenhuma sociedade que não contasse história. Uhum. Todos os nossos ancestrais contavam história. Né? Saiu um paper publicado na Nature em 2019. A Nature é a revista científica mais importante do mundo. Saiu em 2019, que os caras encontraram numa caverna, e o autor chama de storytelling, o autor chama da contação de história mais antiga que a gente encontrou até hoje. De uma caverna que tem lá 70 mil anos, acho que é no sul da Indonésia, alguma coisa assim, e aí encontraram lá uns bichos desenhados, eram homens com partes de animal. Então, essa foi a primeira evidência que já tinham nossos ancestrais mais longínquos, já tinham uma abstração muito grande, porque já fazia ali uma coisa de meio misto homem e animal. Mas a grande pergunta era, por que caralhos esses caras, lá na idade da pedra, esse cara no meio da caverna, gasta tempo e energia pintando coisa na parede? Né? E aí a primeira ideia era que aquilo ali era só para passar informação. Como é que caça, como é que junta gente e tal. Só que depois foi se vendo, tem que ter algo além disso. Porque depois, quando não precisava mais disso, continuou existindo. Né? Aí, quando você já vai para o Homo sapiens, a galera senta ao redor do fogo e conta a história. Então, cara, para que esses caras fazem isso? Essa é a pergunta que motiva o cientista. Né? Tentar entender por que a contação de história está em todos os lugares da civilização. E aí o que a gente tem duas, são as hipóteses mais plausíveis hoje, são as que mais fazem sentido a partir dos dados. A primeira, as histórias criam, principalmente o ato de contação de história, tá? Depois é bom que eu já vou falar a diferença entre contação de história e narrativa. E narrativa. Eu tô aqui, eu não esqueci. E já quero entrar aqui também. Só para vocês entenderem, assim, de uma maneira bem direta, assim, a narrativa é como se fosse só a história. O que isso quer dizer? É algo que tem um começo, tem um meio, tem um fim. É uma coisa que logicamente está ligada, é uma coisa que faz sentido no tempo, é uma coisa que você consegue compreender. Então, você pegar, por exemplo, um texto científico é uma narrativa. Você pegar a história do Harry Potter é uma narrativa. Você pegar o relato de um seu sonho é uma narrativa. Você está contando algo que tem começo, meio e fim. Agora, a contação de história é outra bagaça. Por quê? A contação de história envolve interação humana, que você conta para alguém. Você envolve todas as relações sociais que estão ligadas a esse processo. Então, se você imaginar, os nossos antepassados sentavam ao redor do fogo, criando ali um vínculo entre os integrantes daquele povo. Então, tem um vínculo emocional muito ligado à contação de história. Então, a contação de história ela é um conjunto de elementos que se transformam numa prática de narrar coisas. Então, a narrativa é uma coisa. Então, por exemplo, quando eu leio um livro, para mim, né, eu estou lendo sozinho, eu tô entrando na narrativa. Aquilo ali pode me levar para outro lugar, me transporta, caralho, eu posso falar disso daqui a pouco. Mas quando eu conto esse livro, essa história para alguém, aí já não é narrativa mais, é a contação de história. Por quê? Porque é a narrativa com mais uma série de outros elementos. Tem a minha modulação da minha voz, tem eu tenho o tempo de esperar a sua surpresa para eu continuar contando, tem o quanto que eu vou modulando a partir da sua reação, tem o olho no olho. Então, a contação de história tem uma série de outros elementos que diferem da narrativa. Então, diga. Eu vou aproveitar que você falou para dar uma contribuição. Eu acho isso extremamente importante, já tinha notado isso. Eu bato para as pessoas que chegam aqui, que vão para o curso de formação, a formação de curso de conterapia, eu falo, gente, conterapeuta tem que saber contar a história. Ler história não é contar história. São coisas completamente diferentes. E aí, que dentro do linguajar do contador de histórias que a gente usa aqui, você conseguir se movimentar entre o aqui e agora e o era uma vez, o mundo visível e esse mundo invisível, que é isso que a gente está falando na contação de história, ele é muito vulnerável. Por quê? Porque você, como ouvinte, quer ouvir uma história que sai dos meus lábios como uma verdade. Mas como que eu faço para isso ser verdade? É vulnerável porque aí eu vou ter que, pera lá, vou ter que engajar meus centros associativos aqui, vou ter que buscar as minhas sensações, os meus sentidos,
para criar uma realidade de forma que eu enxergue ela, eu sinta o vento lá do Egito, da cabana, do não sei o quê, o cheiro do mercado, do pão, ou o cheiro de corpos suados, ou, enfim, o frio na barriga. Isso, se eu estou lá, se eu criei essa verdade, essa realidade que eu acessei, quando eu compartilho ela, é vulnerável porque eu estou compartilhando a minha criação, o meu mundo interno. E aí, mais da metade do curso é para falar sobre o ofício do contador de histórias, porque isso é extremamente, eu vejo que para nós adultos é extremamente difícil acessar essa funcionalidade que todo mundo tem. É extremamente difícil, é extremamente difícil. Primeiro, porque eu acho que não tem prática mesmo, né? A gente não tem prática nem de contar a história pra gente mesmo, né? Assim, como é que você escreve a sua própria história, como é que você lida com a sua própria história. A gente não tem nem essa capacidade, né? A gente não para refletir sobre isso. E depois para contar para o outro fica ainda mais difícil, né? Mas só para terminar aí as teorias que a gente tem hoje, né? Da importância da contação de história. Então a primeira é essa, para gerar um vínculo afetivo, um vínculo social entre as pessoas. E a segunda, que talvez é a mais importante, ainda mais quando você pensa aí na terapia, ou mesmo quando você pensa em educação, quando você pensa em qualquer coisa com relação à história, de tão poder que esse negócio tem, é justamente o fato de que as histórias são simuladores de mundos possíveis. Tem cada vez mais pesquisa com isso. Assim, você simula um mundo social, você entra numa outra realidade que não é a que você vive agora, e aquilo ali te habilita de algum jeito a lidar com as coisas. Né? Então, por exemplo, tem uma pesquisa fantástica que mostra que quanto mais ficção as pessoas leem, mais empáticas elas ficam. Então eles fizeram uma parada muito legal, porque eles viram pessoas que leem muito, então eles chamaram os caras de nerd e os caras de traça de livro. Ou seja, eles leem muito, ambos os grupos leem muito, então tem muito volume de leitura. Só que uns leem mais livros técnicos e outros leem ficção. E quando você faz uma porrada de teste de empatia, de convívio social, quem lê ficção se sai muito melhor do que quem não lê. Né? Então tem essa relação da gente poder se transportar para outro mundo, né? E aí eu já vou pegar esse pedaço para explicar o mecanismo principal, tá? Das narrativas. Então vem comigo, hein? Vem comigo. A contação de história significa a narrativa mais uma caralhada de outra coisa maneira, né? A interação social, a modulação, tudo isso que você falou de você fazer o cara sentir. Só que tem a narrativa. A narrativa ela é aumentada, o poder da narrativa, pela contação de história. Mas a narrativa em si é um negócio fantástico, né? E aí, como é que a gente sabe? O que a gente sabe hoje? A gente sabe desse negócio que a gente chama hoje de transporte da narrativa. A narrativa te leva, você é transportado para outro lugar a partir daquilo que você está lendo, ou daquilo que você está ouvindo. Né? Então, a gente fez essa pesquisa com as crianças na UTI, a gente ficou 9 meses numa UTI de um hospital aí de São Paulo, e as crianças passavam por uma sessão de contação de história e outras crianças passavam por uma sessão de adivinha, porque esse é o que a gente chama de grupo controle, porque elas teriam todas as outras, elas teriam tudo igual ao grupo que estava passando a contação de história, só que um ia ter narrativa e o outro não ia ter. Então tinha os mesmos contadores, era o mesmo tempo, era tudo igualzinho, só que um tinha narrativa e o outro não tinha narrativa. E o que a gente viu? A gente viu que a ocitocina das crianças, que a ocitocina é um neuropeptídeo ligado à criação de vínculo afetivo. A ocitocina das crianças que ouviram a contação de história aumentou 10 vezes. O cortisol, que é o hormônio do estresse, das crianças que ouviram a contação de história, caiu 2 vezes. A escala de dor, a gente pedia para a criança falar como é que ela estava sentindo dor, caiu 2 vezes. Ou seja, a gente mostrou, foi a primeira vez que alguém fez um artigo desse, tanto que a gente publicou no PNAS, que é uma das revistas mais importantes do mundo de ciência. A gente foi a primeira evidência científica dos impactos fisiológicos da narrativa e da contação de história, que é o que? A narrativa mais os outros elementos. Então, como é que eu falo, para deixar claro para as pessoas, né? As crianças estavam numa UTI, que é super aversiva, tediante, tudo aquilo, a criança está lá. Durante 30 minutinhos, ela foi transportada para outro lugar, cara. Ela foi para uma floresta, ela virou um macaquinho, ela foi para um outro lugar que o menino não queria tomar banho.
ela foi para outro mundo, cara. E isso é que é o bacana da narrativa. A narrativa tem esse transporte, ela te leva para outro lugar. A gente consegue ver isso no próprio funcionamento do cérebro. O momento em que o cara está lendo uma narrativa, o cérebro dele modula de maneira tal que ele é ativado como se ele estivesse vivendo a narrativa. Então, quando a pessoa tá parada dentro da ressonância, quietinha, mas ela está lendo que o personagem está correndo, as regiões do cérebro que processam o movimento motor das pernas é ativada, como se a pessoa estivesse correndo. Então, a narrativa faz esse transporte. E a contação de história pega tudo isso e eleva a enésima potência. Assim, o negócio explode. Não é mais sobre... Eu vejo assim que a narrativa, que é diferente da gente ver uma ilustração, receber uma imagem de fora. É diferente, não é isso. A narrativa é uma coisa, é um processo tão eu comigo mesmo e aqui, e a contação de história já é uma coisa que nem você falou lá no começo, que eu acho que resume bem, que é o vínculo, né? E a gente se conecta. Tem a ver com o outro, com a gente. Tem uma troca ali. Agora, a narrativa né? Ela exatamente. Requer que a gente... E é tanto, mas assim, o negócio é tão complexo que uma das coisas que a gente está começando a fazer, a gente ia fazer, mas parou por causa da pandemia, né? A gente quer ver se tem diferença entre a contação de história tete a tete ali, ou a criança vê num vídeo. A criança vê alguém contando história para ela num iPad, né? É uma pesquisa que a gente deve fazer ano que vem, se tudo der certo, né? O governo cortou 92% do orçamento da pesquisa no Brasil, então a gente não sabe se vai ter condição de fazer. Mas caso a gente consiga, a gente vai tentar ver essas diferenças, né? Assim, se a criança vai ouvir, a gente vai pôr a criança ouvindo um áudio, a gente vai pôr a criança vendo um iPad, o cara contando a história, e o cara contando a história ali presencialmente, entendeu? Nossa, quero muito ver o resultado dessa pesquisa. A minha hipótese, eu já deixo claro, a minha hipótese é que tudo vai dar certo, só que quando vai ter uma gradação. A pessoa com o contador na frente, o impacto vai ser muito maior. Ela vendo o contador na tela, o impacto vai ser menor, mas ainda vai ter. E ela ouvindo vai ser menor, mas ainda vai ter. Eu acho que as nossas escolhas de aplicação vão ser mais assertivas depois, né? E portanto, mais proveitosas. A gente vai aproveitar melhor. Claro. Que demais. Que empolgante. É muito bacana. Tem muita coisa legal para ser feito. Muita coisa legal. Pronto, respondeu a pergunta da Silvia, né? Como que modifica, principalmente, assim, de forma bem resumida, tem a ver com as emoções que você falou, esse engajamento das emoções e tudo isso. Vai alterando os nossos neurotransmissores e por aí vai. Tudo. Quando você imagina, né, aumentar a ocitocina significa que te deixa mais propício a criar vínculo afetivo. Né? Então, tem uma relação. E, de novo, né, eu só estou dizendo aqui da parte cerebral. A parte psicológica, então, é infinitamente mais potente. Né? Você ser capaz as mudanças o que eu estou querendo dizer as mudanças que surgem psicologicamente, mentalmente, são muito mais potentes do que as mudanças cerebrais. Né? A gente tem muita preocupação com isso. O que ativou, não sei o quê. Fala, não, velho, como é que você está pensando, né? O que você está fazendo agora com seus pensamentos, né? Assim, como é que, né? Que história que você está contando para você mesmo? Né? É uma história boa, né? Qual que é a história, né? Que você está se contando todo dia, né? E essas mudanças são determinantes. Nossa, muito, muito. Como a perspectiva. Eu sempre falo, pessoal, a gente se movimentar pelas perspectivas. Um conto metafórico vai fazer isso. Um conto biográfico, então, que você olha para uma memória, você escolhe colocar isso dentro de uma história para você contar essa história, tem muito a ver com o aprendizado. Mas você só consegue contar um conto biográfico se você está disposto a se movimentar pelas perspectivas. Porque em memória, a gente sabe que não é algo confiável do sentido uma única verdade. Claro. Porque aquela informação é gravada de acordo com o que você está sentindo. Isso, com a minha maturidade emocional, enfim, psicológica, por aí. E aí é por essa lente que entra a memória, digamos assim, que fica armazenada. Exatamente. E aí eu me conto uma história daquela lente, né? Só que toda vez que eu volto para essa memória, eu estou editando esse arquivo. Então já que eu estou editando esse arquivo, por quais outros pontos de vista que você pode contar essa memória? É muito legal essa oficina. É muito legal. É muito legal. E as legal. pessoas vão se dando conta dos aprendizados.
E aí eu acabo caindo lá no Viktor Frankl, naquele negócio, porque realmente as perguntas que a gente faz é muito legal. Por que aconteceu isso pra mim? Por que aconteceu é importante, mas pra quê? Nossa, quando você põe um pra que aconteceu isso, esse evento na minha vida, o povo deslancha e consegue dar sentido para aquela memória, para aquela narrativa e tal. E a história que conta de si é uma história muito mais ampla. De repente eu estava numa caixinha e agora... E aí os impactos, eu acho que hormonal, né, psicológico... Aí são todos enormes, exatamente. Uma coisa que, assim, eu sempre costumo dizer isso, né, assim, eu sou materialista, né? Materialista não no sentido de acumular bens materiais, tá, gente? Nada disso. Não tem nem carro nem apartamento. Não tem nada com esse negócio de acumular bem material, não é isso não. Materialista no sentido de que é o contrário de idealista, né? São duas posições filosóficas opostas que se digladiam aí desde quando o homem começou a escrever as coisas. O idealismo é uma concepção filosófica de que as coisas estão para fora da gente. Então, é uma ideia de essência, né? Você nasceu assim, a ideia do dom, tudo isso é uma coisa idealista, né? É uma coisa que está no mundo ideal, está no mundo das ideias. E o materialista não, o materialista é aquele que percebe que são os condicionantes materiais de onde você está interagindo que te tornam o que você é. Então eu sou uma pessoa materialista, eu não acredito que tenha dom, né? Eu lembro que teve uma vez que eu adoro dar aula, e aí teve uma aula que uma pessoa lá falou, nossa, que aula maravilhosa, foi a aula que eu mais gostei na minha vida, não sei o quê, você tem o dom de dar aula. Eu fui lá, abri meu computador, falei, dom, caralho, velho, olha aqui o tanto de coisa que eu leio, cara. Eu leio pra cacete, eu estudo pra cacete, não tem esse negócio de dom. Né? Porque, ou seja, são as condições materiais que te determinam o que você pode fazer. Então, dito isso, obviamente eu sou ateu, né? Obviamente. E aí, por que eu tô querendo dizer, por que eu tô dizendo isso tudo? Porque é muito comum as pessoas perguntarem para mim assim, né? Porque a gente, eu trabalho com mecânica quântica, com neurociência, né? A galera adora fazer viagens mil, né? E qual que é o sentido da vida? Né? E a minha resposta é muito materialista mesmo, assim, e muito spinozana, né? Que é o meu filósofo predileto, que é o Spinoza. De verdade, cara, para mim a vida não tem sentido nenhum. Nenhum mesmo. E é por isso que a gente tem que construir cada dia o sentido da vida. E o que as histórias fazem é justamente isso. Elas te permitem criar um sentido para a sua vida cotidiana. Assim, para sua vida, é o dia a dia. Não é só aquela coisa, nossa, quando eu morrer, o que eu fiz, qual é o meu legado. Falou, não, cara, é o dia a dia. Você tem que criar o sentido desse negócio todo santo dia. E o que faz isso são as histórias. São as histórias que a gente conta pra gente mesmo, as histórias que a gente ouve, as histórias que a gente conta para os outros, né? Isso tudo vai juntando e vai montando esse baú de histórias que você carrega na cabeça e que te dá o sentido dessa conversa toda, de que tá vivo, entendeu? Esse é o meu posicionamento, assim, eu acho que de verdade é um esforço contínuo de construção de sentido para a vida. E as histórias são determinantes para isso. Sem elas, a gente está perdidinho. Tô voltando aqui porque a gente recebeu um monte de comentário bom. Tem pergunta também, tem uma pergunta que voltava lá em cima que eu achei interessante, que encaixa aqui no que você está falando. Peraí. O problema é que as histórias que conto para adultos não trazem o sentido da imensidão, mas sim fazer algo. Gostei da história, não estava aqui. Pera só um pouquinho, dá só um segundo que eu tô passando. Gente, aguenta comigo. Aguenta, a gente conta uma história sem graça pra gente mesmo e se desestimula de continuar. O que pode ser estimulador? Não era essa pergunta que eu tinha visto, mas sabe que é uma pergunta? O que pode ser estimulador? Aí a Luciene escreveu, a gente conta uma história sem graça pra gente mesmo e se desestimula de continuar. O que poderia ser estimulador? Você chegou a ver alguma coisa sobre isso? O que estimula? Sim, com história não, né? Tem muita pesquisa feita com motivação, né? E aí, de qualquer maneira, a importância porque assim, tem duas coisas, né? Tem a grande teoria de motivação tem a ver com motivação extrínseca e intrínseca. A extrínseca é o que está fora de você, então eu vou trabalhar por causa de um salário que eu vou ganhar,
e a intrínseca está dentro de você. Eu vou fazer aquilo porque me dá barato fazer, porque eu gosto de fazer, né? Então, o que a gente sabe, que é mais potente, que é que mais perdura no tempo, é a motivação intrínseca. Então, para a história, talvez seja isso, né? Talvez seja você ser capaz de buscar aquilo que te move internamente, né? Que faz seu coração cantar, né? Não adianta, sei lá, pessoas estão falando assim, tem muita gente que não gosta de ficção. Então, não adianta ler ficção, porque você vai começar por um caminho que não é o seu ali, você não é alguma coisa que te curte, que você curta, né? Então, o ideal é que seja algo que surja a partir de algo que internamente faça sentido. Eu conheço gente, por exemplo, que tinha muito problema com contação de história, tinha vergonha de contar história, tinha medo de contar história, e começou tocando música, assim, tocava uma flauta, alguma coisa, e aí enfiava uma historinha no meio. E aí, quando você vê, a pessoa vira um exímio contador de história, né? Então, esse tipo de coisa é importante. Você tentar buscar exatamente o que te mexe ali, né? Agora, se não te mexe nada de negócio de leitura e tal, aí, rapaz, aí vai ter que ter um esforçozinho, gastar uma energia. É igual fazer bicicleta, né? Igual fazer esteira. É ruim pra cacete? Para alguns mas tem que fazer, senão você morre mais cedo, né? Então, o que você vai fazer? Pega um livro ali, mais na manha do gato, vai tentando esse contato com a leitura, né? O primeiro caminho para a contação de história é ler histórias, né? É o primeiro caminho. Sim. Sim. Lu, o Guilherme deu a contribuição dele, eu vou dar a minha, eu espero que dê, e aí eu vou te dar dois pontos de vista, sim. O primeiro tem a ver com uma coisa que eu falo bastante na oficina, que é, porque a gente, quando se coloca em movimento por alguma coisa que a gente tem interesse, a gente inicia, digamos, esse curso, ou uma oficina, ou qualquer coisa que a gente vai fazer. Tem ali, em inglês a gente fala que é uma quest, né? É uma jornada. Uhum. E uma quest no sentido de que existe uma question, existe uma pergunta. Qual que é a pergunta que te coloca para contar a história? Porque eu sei que você é contadora de história. Então, o que te coloca para contar histórias? E eu vejo que talvez o estímulo, porque você usou essa palavra, o que é estimulador? Para mim, estimulador são as histórias, contar e servir histórias que estejam alinhadas com a minha pergunta. Então, por exemplo, coesão social é uma coisa que é interessante para mim. Histórias que me façam perceber ambiguidades, paradoxos, e que de repente elas façam assim, opa, pera lá, opa, aquilo que eu tinha certeza que era, talvez não é. Eu gosto de histórias que, então, com certeza, histórias que têm a ver com trickster são histórias que vão ser estimuladoras para mim. Agora, histórias moralizadoras, já não vai ser estimulador. Essa é uma coisa que eu ia falar. Qual é a sua pergunta? A pergunta que move você a contar histórias. Aí, o que está alinhado com ela vai ser estimulador, o que não está vai ser desestimulador. Tem uma outra coisa que tem a ver com isso, que eu percebo. A minha professora, a minha primeira a psicóloga antroposófica, a primeira que eu fiz curso de contação de história com ela está desenvolvendo esse estudo porque ela também está querendo descobrir por que algumas histórias são memoráveis. E aí aqui eu vou mudar um pouquinho a palavra. Você falou de estímulo e eu vou falar de memoráveis, que eu acho que memorável é uma palavra que descreve melhor. Por que algumas histórias são mais memoráveis e outras não? Tirando o fato das histórias que vieram sendo lapidadas, né, com o tempo, e são mais antigas que nós, e estão aí, essas histórias já passaram por muitas mentes. Então, sobra, porque com certeza elas não começaram desse jeito, né? A gente mesmo, quando vai para praticar uma história, às vezes a gente esquece uma parte, lembra de outra, e talvez aquela parte que a gente achou que era super importante não é importante para o outro. Então, a gente vai se descobrindo nisso. O que eu acho que dessas histórias que fica, já são histórias assim, que já passaram por muitas provas. Mas, fora essas que já são muito mais antigas que nós, essas histórias mais novas que são memoráveis que a gente cria, agora, isso é empírico, tá? É uma experiência da minha observação e não tem nada comprovando o que eu vou falar para você. Eu vou compartilhar o que eu venho observando, assim, de longe, mas eu não estou afirmando. Eu percebo que pessoas que já vêm trabalhando com mais autoconhecimento, digamos assim, que já tem uma maturidade psicológica, já tem uma maturidade emocional, que já tá mais fácil esse negócio de sentido, esse pensamento mais simbólico, são pessoas que estão muito mais abertas e absorvem as histórias do que as outras pessoas que não, que ainda estão em estágios mais iniciais. Então eu vejo que as pessoas que são mais imaturas, digamos assim, em alguns sentidos, as histórias não impactam tanto quanto as pessoas que já têm uma certa caminhada, assim, de se perceber.
Então, essa seria a minha segunda resposta. Eu espero que eu tenha respondido. 3 respostas diferentes para você descobrir o que dá estilo. O que tá essa pegada? Eu acho que contribuiu. Mas eu acho que é isso mesmo, assim, a coisa da motivação intrínseca é exatamente o que você falou, né? Qual a pergunta que te move, assim, o que te, né? Acho que foi a Jane, né, que escreveu aqui. O que motiva está sempre ligado a ideal, ao sonho, é isso mesmo, assim, é o que te move, né? O seu propósito mesmo. Né? Você falou da sua pesquisa, o Guilherme já mandou o link para mim. Eu vou deixar o link na bio e coloco nos stories para você poder achar a publicação do artigo dele que ele falou, da pesquisa que ele fez. Então, vocês fiquem tranquilos que eu vou deixar o link dele disponível para vocês acessarem a pesquisa dele. Ai, gente, cadê aquela outra pergunta? A Ana, sabe a Ana lá do Pedro, lá do Saber, perguntou como que essas informações podem ser aplicadas? Ai, Jesus, quais informações? Já falamos tanto. Ana, se você estiver aí ainda e quiser perguntar quais informações que vai ser aplicada, daí talvez a gente consiga responder melhor. Mas o que nos motiva está ligado, você viu ali embaixo também já. Guilherme, você tem livro? Você tem livro, Guilherme? Não, ainda não. A gente tem um livro infantil de neurociência, mas que não está em venda mais. Mas a minha companheira é escritora, né? Eu dei muita sorte, ela é doutora em psicologia. E ela tem livros infantis super bacanas, e ela tem um livro mesmo que chama Respire um Instante de uma Linha, que vale muito a pena para quem gosta de história, para quem quer entender um pouco a relação mais profunda com psicologia. É um livro para criança que não é um livro normal, no sentido desses livros bobinho. Então, quem quiser, procura ela no Instagram, é @umrealejo, e ali tem... não, um número... isso. Tá. Um realejo. E ali vocês vão conseguir encontrar histórias muito boas, assim. Fora que o Instagram dela, vocês vão ver, ela escreve pra caralho, ela é a rainha das palavras, né? E aí, para quem quiser alguma coisa de literatura mesmo, vale a pena segui-la, e ela tem os livros lá, e quem quiser, vale muito a pena. O Respire já acabou, tá na 3ª reimpressão, acho que quem quiser pode mandar bala. Sim, nós vamos deixar a live gravada porque é riqueza, né? Voltar. Guilherme, eu tenho tantas outras perguntas, mas eu confesso que eu acho que o nosso foco e a nossa atenção, ele começa já a ir um pouquinho, né? A gente marca uma próxima. É isso que eu te falar. Mas coloca o Insta dela, a gente coloca o Insta. Pode deixar que eu coloco. Eu vou compartilhar essa live lá nos stories, daí eu marco o Insta e coloco o link do artigo dele. Faço tudo, daí você acompanha lá nos stories. Pode deixar que eu faço. Mas olha só, já vou cantar a bola. Bem que a gente podia falar. Você falou da terapia da exposição narrativas, mas essa é mais para. Tem diferença? Terapia narrativa e terapia de exposição. Tem alguma coisa diferente aí? Tem, porque essa é específica, ela é muito específica, e ela tem uma técnica muito específica, porque ela foi desenvolvida para transtorno pós-traumático. Então, a história é a seguinte, né, com aquela quantidade de refugiados que vão com cada das guerras no leste europeu, começou na Alemanha, né, eles estavam chegando assim, milhares de refugiados, os caras tudo emocionalmente destruído, né, e aí não tinha tempo de você ter formação para dar conta daquilo ali. Então, os pesquisadores lá criaram essa narrativa, e ela tem toda uma técnica específica para fazer o cara voltar para um momento de trauma. É muito mais cuidadosa, assim, é muito mais elaborada, mas é um negócio super bacana, tem muita pesquisa feita. Se você quiser, um dia a gente conversa disso. O pessoal já falou, Marcos, tem uma penca de outras coisas para a gente conversar, Marcos, tem uma penca de outras coisas. Quero falar da livraria humana junto com esse assunto da terapia narrativa. Outro assunto que eu queria muito falar era de neurônio espelho, que isso me encanta. Olha, como que funciona, o que tem, como que a gente faz. E quando você falou no começo da comunicação, eu imagino que essas microexpressões, elas fazem muito. A comunicação a gente acha que é só palavra, mas não é. Não. Faz parte aqui dessa arte de contar a história. Gente, tem, Guilherme. Tem muita coisa. Bola, a gente já pode marcar uma próxima aí, tem muita coisa pra gente falar. Tem muita coisa pra gente falar mesmo. Eu adorei, te agradeço pelo convite, agradeço as pessoas que aí no feriado aí pararam para ouvir a gente, muito legal. Ouvir a gente. Obrigada, também agradeço.
E divulguem a gente, porque é preciso divulgar com gente boa. Ficar só vendo gente merda e divulgando coisa merda, não precisa não. A gente tem que divulgar quem tá fazendo o trabalho, a labuta cotidiana, direito. Do Guilherme, né, gente? É isso. Adoro. Senão não vira, velho. Senão não vira. Mas é isso. E eu aqui, eu gostaria muito que você... o meu objetivo é que você tenha... vai ampliando essa consciência sua de saber. Eu sei que existe essa possibilidade de trabalhar com histórias, e que histórias não é só para um determinado momento da nossa vida. Nossa, não é uma mesmo, ferramenta não maravilhosa que não tem nada a ver com storytelling que é usado em marketing, nada a ver, nada a ver. que Pô, também é nada outro a ver. assunto pra live também, né? Nossa senhora, a desgraceira do caralho. Agora, desmistificando storytelling, porque... nossa senhora. Dá Agora, arrepio, para a gente que tá, agora que tá acabando, né, para quem ainda tá aqui, tenta fazer isso, assim, na hora que você desligar aqui, fica quietinho, 5 minutinhos, vai para um lugar quietinho, fica 5 minutinhos ali quieto, e tenta identificar qual que é a história que você está contando para você mesmo, sobre a sua vida, né? Esse é um processo muito importante da gente poder, né, tentar entender ali como é que é essa história que a gente faz, o que ela está fazendo com a gente, né? Isso é muito importante. E, então, obviamente, eu vou dar uma né, dica. gente, terapia é sempre importante. Claro. Já que você aproveita esses 5 minutos, e a pergunta que você vai se fazer é assim: na vida eu aprendi que... Se você tiver papel na hora, depois desses 5 minutos, anota. Na vida eu aprendi que na vida eu aprendi, sei lá, que Deus ajuda, quem cedo madruga, sabe? Qualquer coisa que você tenha aprendido. Rapaz. Mesmo o Guilherme sendo ateu, eu usei essa, porque foi a primeira que veio. Só porque veio a primeira na cabeça. Mas não precisa ser. O que quer que você tenha aprendido. E aí, que histórias que vêm para você quando você olha para esses aprendizados? Que história você está contando sobre isso? E será que isso que você aprendeu é isso mesmo? Ou pode ser diferente? Então, eu acho que com essa pergunta você vai conseguir descobrir quais são as histórias que você anda contando para você. Muito bom, muito bom. Muito bom, gente. Ai, adorei, moça. Valeu. Eu agradeço, valorizo e fico super quentinho no coração que você topou doar o seu tempo, né, a sua energia para compartilhar a sua caminhada com a gente, comigo. Faremos mais. Assim seja. Graças. Valeu, até mais. Obrigadão. Valeu, tchau. galera. Falou.